Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esta aula. Eu sou Mari Garavello, professora de dança do ventre, estilo tribal e yoga. Esta é uma aula sobre mãos e braços na dança do ventre. A ideia aqui é fazer uma pequena introdução sobre o tema e sobre como os braços podem ser usados na sua dança para emoldurar os movimentos e para trazer refinamento e te ajudar a expressar emoções a partir dessa movimentação. Os braços podem fazer movimentos ondulatórios, floreios e dependendo da dança executada, ele tem um repertório específico. A gente vai conhecer um pouquinho agora da anatomia básica dos braços. Vamos observar aqui algumas partes dos braços, mãos e ombros que são importantes para a gente compreender melhor os movimentos. Começando pelos ossos, nós temos essa grande e linda estrutura que são as escápulas. Elas são as famosas asinhas nas costas e ter consciência delas ajuda muito, principalmente nos movimentos ondulatórios dos braços. Aqui está a clavícula e nela se ligam os húmeros, que são esses ossos grandes dos braços. O cotovelo, então, é a junção do húmero, que é esse osso grande, com os dois outros ossos, rádio e ulna, que formam o nosso antebraço. E o punho, que liga o antebraço às mãos, é formado por um monte de ossinhos que nós podemos resumir aqui nessa aula em carpo, metacarpo e falanges. Com relação aos músculos, é importante falarmos de tônus, que é uma espécie de contração que se mantém nos músculos para resistir e para sustentar o nosso movimento. A gente percebe o tônus mais facilmente quando nós fazemos alguma força ou quando nós resistimos mesmo, a algum movimento com força, usando força, mas o tônus em si está presente o tempo todo. Sem tônus, a gente não pararia em pé. Então, não é algo que nós temos consciência sempre. O tônus que nós empregamos na dança costuma ser um pouquinho diferente, ele tem uma intenção diferente. O tônus que nós empregamos na dança, ele tem uma intenção diferente, um humor diferente. Quando eu faço esse movimento, eu estou usando tônus, Eu estou usando uma resistência, uma pequena força, uma pequena contração no músculo para erguer o meu braço ou para fazer esse movimento. Ou esse. Quando eu faço esse movimento, ele tem uma intenção diferente. Eu coloco uma força, um tônus diferente. Isso também é muito importante para a nossa prática de movimentos de mãos e braços. Vamos então para a nossa prática. Bom, nós vamos começar fazendo uma coisa um pouquinho inusitada. Eu preciso que você vá na sua cozinha e pegue um utensílio muito comum, que eu acredito que você tenha, que é uma colher de pau. A gente vai usar essa colher de pau, também pode ser algum outro utensílio de madeira de preferência, ou alguma coisa que se pareça a uma colher de pau. Na verdade, a gente pode usar tanto a parte da vareta, quanto essa parte côncava da colher. E nós vamos usar essa colher para percutir, para fazer batidinhas por todo o nosso braço, ombro, escápulas, costelas. E aí a gente vai sentir toda essa estrutura vibrando, toda essa musculatura vibrando. Isso vai ajudar bastante na consciência corporal e também a ativar a circulação, aquecer mais rapidamente. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar então, eu vou usar essa parte côncava da minha colher. E aí eu vou começar dando batidinhas. Eu vou começar nas minhas mãos. Eu vou começar batendo. É para fazer pequenas batidinhas de forma que você não sinta dor, mas que também não seja uma coisa muito fraquinha, sabe? A ideia é você sentir a mão vibrando. Então, não esqueça do punho. Se você acha que pode ser mais confortável, use a parte de pegar, Use a parte da vareta. E aí a gente vai fazer pequenas batidinhas. Não esqueça de nenhuma partezinha do seu braço. Na verdade, aqui estamos no antebraço. Cuidado com o cotovelo, pode ser um pouquinho dolorido. E vá subindo fazendo essas batidinhas. Bíceps, tríceps.
E aí a gente vai chegar no ombro, bata por todo o ombro. Não esqueça da axila, embaixo. A gente vai fazer também nessa região do trapézio, que é essa musculatura grande, que às vezes a gente sente meio tensa. Bata aqui nessa região das suas escápulas, que são aquelas asinhas que a gente viu na imagem. Dê pequenas batidinhas. E a gente vai fazer do outro lado. Então, vamos começar. Mãos, dedos. Vamos fazer juntos. Não esqueça nenhuma partezinha. Isso é muito importante. Costelas, pode ser útil também. Voilà! E agora a gente vai fazer uma pequena massagem nas nossas mãos. Vamos começar fazendo esse movimento de girar os dedos. Na verdade, é como se você quisesse torcer os seus dedos. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó, girando de um lado para o outro, como se a gente quisesse torcer o dedo. Faça também pequenas pressões. Terminando, a gente vai dar apertadinhas nessa mão que a gente está massageando. Então aperta a palma, pode usar o polegar, aperta os dedos. Tente separar aqui esses ossinhos, tá vendo? A gente tem então as falanges, metacarpo, e aí a gente vai pensar em separar os ossos. Massageia e vamos passar para o outro lado, outra mão. Então, mesma coisa, como se fosse torcer cada um dos dedos. Tudo para que o nosso corpo fique bem acordado. Aperta. Do mesmo jeito. Aperta a palma. Como se nós fôssemos agora separar os ossos. E aí temos as nossas mãos massageadas. Nós vamos fazer agora um pequeno aquecimento para complementar todo esse trabalho que a gente está fazendo com os nossos braços. Então, nós vamos começar organizando a nossa postura de um modo geral. Deixa os seus pés paralelos, no máximo na largura do seu quadril. Deixa os seus joelhos soltinhos, relaxados, de uma maneira que eles não fiquem hiperestendidos e tirem a mobilidade do seu corpo. Pense que o seu cóccix, que é esse último ossinho aqui da parte da nossa coluna, a gente quer apontar esse cóccix para o chão e apontar o nosso pubis, que é esse ossinho aqui da frente, para frente. Conecta as suas costelas, pense em crescer o espaço entre as suas vértebras, leva o topo da sua cabeça em direção ao teto e aí a gente vai fazer aqui alguns pequenos movimentos só para a gente dar uma aquecida mais intensamente.
Vamos começar então inspirando e elevando os braços. Quando você eleva os seus braços, talvez você perceba que os seus ombros têm a tendência de subir junto. A gente quer manter as nossas escápulas acordadas, os músculos que envolvem as escápulas acordados, o abdômen acordado e os ombros relaxados, para que você não leve os ombros juntos e fique sem pescoço. Então a gente inspira aqui, palmas das mãos voltadas para dentro, uma de frente para outra, soltando o ar a gente gira as palmas das mãos para fora e desce os braços. Inspira e expira pelas narinas. Inspirando nós subimos e expirando a gente desce. Relaxa. A gente vai girar algumas vezes os ombros para frente. Pense nessa movimentação das suas escápulas. E algumas vezes os ombros para trás. Ok. A gente vai trazer agora a nossa mão esquerda aqui atrás, com a palma voltada para trás. E a gente vai descer a cabeça, trazer a orelha direita próxima do ombro direito. E aí a gente vai girar esse ombro esquerdo para trás, como se a gente só quisesse descer o ombro. Respira. Volta devagarzinho e a gente vai mudar. Traz então a mão direita, orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo e a gente gira o braço direito. Gira o ombro direito. Devagar a gente vai finalizando. Mais uma vez a gente inspira, leva os braços. Expira, relaxa. Agora a gente vai fechar os nossos dedos com o polegar para dentro e a gente vai apertar esse polegar. Isso, além de alongar bastante os nossos braços, vai ajudar a fortalecer os punhos também. Então a gente, apertando bastante os polegares, vamos girar, rotacionar algumas vezes o punho. De um lado, solte os ombros e gira do outro lado. E vamos chacoalhar agora os braços, chacoalha os dedos, chacoalha os ombros. Solta o ar. Bora para a próxima. Não existe na dança do ventre exatamente uma regra para nomenclatura. Existem alguns nomes que são mais e menos conhecidos para determinados movimentos, mas para posturas isso é muito pessoal. Cada professor, cada professora acaba utilizando do próprio repertório de técnicas e de danças que estudou para dar nomes ao repertório, aos passos, às movimentações na dança do ventre. Aqui eu vou emprestar alguns nomes que eu costumo utilizar em aulas de dança do ventre no estilo tribal, porque eles me ajudam muito a identificar algumas posições e eles valem tanto para a dança do ventre tradicional quanto para a dança do ventre estilo tribal. Então a gente vai emprestar esses nomes aqui, mas não se surpreenda se você falar sobre esses nomes para alguma outra professora, algum outro professor e ele não tiver a noção do que a gente está falando. A movimentação é a mesma, eu só vou usar alguns nomes aqui que eu costumo usar nas aulas de tribal. Então bora lá. Quando a gente está fazendo movimentações de braço, um erro muito comum, na verdade 2 erros muito comuns em dança do ventre é as pessoas acharem que primeiro, que os braços sempre tem que estar super estendidos, então se eu vou fazer uma movimentação elevando os braços, eu estendo os meus braços. Estender significa esticar, então eu estico os meus braços, estico os meus cotovelos. Não, a gente vai desmistificar isso aqui e vai explicar os motivos. Segundo erro é que às vezes as pessoas imaginam que os movimentos que são feitos aqui nas laterais são feitos literalmente nas nossas laterais. Também não é tão interessante pra gente.
porque a gente acaba perdendo tempo, porque a gente precisa fazer movimentos maiores, então a gente vai diminuir essa movimentação. Vamos lá, vou explicar como, para você não ficar confusa aí na sua casa. A primeira coisa que eu queria falar é que sempre a gente precisa tentar manter uma sinuosidade no nosso braço. Isso deixa mais fácil para a dança do ventre, que já é, por si só, bastante sinuosa, emoldurar os movimentos. Então, quando eu vou fazer alguma postura, seja ela aqui embaixo, em cima, no centro ou em cima, eu sempre vou pensar em manter um arredondado aqui no meu braço. Vejam, eu não estendo o braço, então eu não vou ficar estática aqui com os braços estendidos e nem aqui e nem aqui. Eu mantenho uma flexão, uma dobra no meu cotovelo, como se eu estivesse segurando uma ou duas super bolonas de pilates. Já viu bolas de pilates? São bem grandes, né? Então, a ideia é que a gente consiga sempre manter uma espécie de arredondado, salvo algumas exceções, dependendo do que você quiser, com a sua coreografia, com a sua movimentação, tá? Então, a gente vai ter por regra que a gente sempre vai ter um leve arredondado nos nossos braços. Vamos estabelecer, então, a partir desse arredondado, algumas posições, e aí, lembre-se, eu vou pegar emprestado os nomes que eu utilizo nas aulas de tribal. Eu vou começar, então, pensando numa primeira posição. Eu vou chamar de primeira posição quando os meus braços estão aqui embaixo. Pode ser tanto encostado na minha cintura, no meu quadril, ou fora, mas eu vou chamar de primeira posição quando os meus braços estão aqui embaixo, tá? Vou chamar de segunda quando os meus braços estão aqui no centro. E aí, eu vou só inverter esse redondo aqui. Ao invés de eu manter os cotovelos voltados para cima, eu vou relaxar os meus cotovelos. E aí, esse arredondado ficou aqui. É importante deixar as suas axilas respirarem. Então, isso aqui não acontece. E também ir cuidando para fortalecer os braços para que eles não fiquem aqui embaixo, cansados. A gente quer esses braços um pouco mais para cima. Depois a gente fala do que a gente pode fazer para manter esses braços no lugar. O mesmo vale aqui em cima, onde eu vou chamar de quinta posição. Nessa quinta posição, eu posso deixar as minhas palmas das mãos voltadas para dentro, uma voltada para outra, ou para fora, dependendo do que eu quiser fazer. Então, eu vou chamar de primeira, segunda e quinta, ok? E aqui eu vou chamar de posição no centro, ou fica bem aqui à frente do meu peito. Ou como no tribal, nós chamamos de home position, uma posição inicial. Voltei para casa, voltei para o início. Também não é uma regra no tribal, tá, gente? Quando uma dança é assim tão estilizada e sempre tem inserção de novas referências, é muito difícil estabelecer um padrão de nomenclatura. Mas esses são os nomes que eu utilizo. Então, primeira, segunda, quinta e home. A partir dessas quatro posições, a gente já consegue fazer bastante coisa. Então, vamos pensar aqui agora em aquecer um pouco mais os nossos braços, nos movimentando agora, dançando agora e pensando nessas quatro posições. Então, vamos lá. É muito importante que você cuide para manter as suas costelas organizadas, o seu abdômen levemente acordado, as suas escápulas também, os músculos que envolvem as suas escápulas acordados. Porque isso vai ajudar a gente manter essa estabilidade nessa movimentação. Observe, por exemplo, essa região aqui do seu abdômen, principalmente a região do diafragma. Esse músculo que fica bem nessa região aqui, próximo do estômago. É um músculo que inclusive a gente usa para respirar, um deles. Então, essa região aqui, por exemplo, ela geralmente vai fazer uma pequena força, pequena, não chega a ser uma super força, quando os seus braços sobem, para que você estabilize os seus ombros, para que você estabilize o seu tronco, as suas costelas.
Se você deixa essa musculatura solta, o que acontece geralmente é subir os braços e levar o peito para cima. Então a gente procura deixar toda essa musculatura acordada para estabilizar essa movimentação. Segunda coisa que a gente precisa pensar é em sempre manter um bom espaço de alongamento entre os seus ombros e as suas orelhas. Claro que existem movimentos que você vai fazer que naturalmente vão elevar os seus ombros, mas ainda existe um bom espaço aqui. Eu não faço isso. Além disso, trazer uma impressão de que falta limpeza, falta refinamento no movimento que você está fazendo, também vai acabar te machucando a longo prazo. E não é isso que a gente quer nessa aula. A gente quer segurança nos movimentos. Outra coisa super importante é manter um relaxamento e uma continuidade da linha do braço nas nossas mãos. Esse relaxamento não é isso e também não é ficar super estática assim, parecendo uma mãozinha de boneca. A gente relaxa como se a gente só quisesse manter essa linha que faz o meu braço. A minha mão como uma continuidade dessa linha, sem quebrar essa linha, a não ser que isso seja proposital, como numa ondulação, por exemplo. Então a gente mantém essa linha a partir da mão. Uma dica que algumas professoras dão, eu não sei se eu gosto tanto dessa dica, é a de pensar nessa mãozinha mesmo, um pouco até parecida com um balé, deixando os seus dedos levemente para baixo, médio, anelar e mínimo, e o seu dedo indicador um pouquinho para cima. Isso também ajuda a pensar nessa postura da mão um pouquinho mais relaxada, ok? Vamos pensar então em fazer alguns círculos aqui com os braços. Lembrem-se que há pouco tempo eu falei para a gente não fazer os movimentos aqui na nossa lateral. A gente quer fazer o movimento diagonalizado. Então vejam, ao invés de eu fazer isso na lateral, eu faço isso. É diagonalizado o meu braço. Se você pudesse me ver daqui de cima, você veria isso. Diagonal. Essa diagonal vai me ajudar, além de preservar os meus ombros e as minhas escápulas, também a ganhar um pouco mais de velocidade. Por quê? Vamos pensar que quando eu faço primeira, segunda, quinta e home posições, nessas 4 posições eu estou fazendo uma bola, certo? Ou só da primeira para a quinta, estou fazendo um círculo. Quando eu faço esse círculo, se eu fizer mais aberto, esse círculo vai ficar maior. E eu também vou precisar de mais força. Se eu fizer ele um pouquinho mais fechado, esse círculo fica menor e aí eu ganho mais velocidade. Então, ao invés de fazer isso, eu faço isso. Eu ganho mais velocidade. Vejam, aqui e aqui. Dessa forma, a gente também consegue fazer os movimentos de uma forma mais ergonômica. A gente gasta menos energia, usa menos força dos nossos ombros, das nossas escápulas, do nosso abdômen para fazer essa movimentação. Vamos praticar um pouquinho? A gente vai fazer com uma música agora. Esse movimento, o movimento de abrir, fechar e subir e descer, cruzando os braços. Vamos começar então subindo. Lembre-se de organizar a sua postura, relaxar os seus ombros, relaxar o seu pescoço, alongar o pescoço, mas não manter tensões. E aí a gente vai fazer então. Aqui, subindo. Ativa a sua musculatura abdominal. Desceu.
Subiu e desceu. Subiu cruzando, passa pela frente do corpo, desceu. E aí aqui eu estou com as palmas voltadas para dentro ou uma de frente para outra e para baixo. Mas nada me impede de fazer com as palmas das mãos diferente. Palmas das mãos para dentro, troco aqui, deixo as palmas das mãos para fora, palmas das mãos para fora, troco, palmas das mãos para dentro. E a ideia dos braços é que a gente sempre tente manter uma intenção de movimentar com uma certa densidade, como se eu estivesse empurrando alguma coisa líquida, como se eu estivesse me movimentando dentro de um pote de mel. Então eu deixo uma sustentação, uma suavidade, nem sempre, às vezes eu vou querer fazer uma coisa mais forte, mas para a gente começar esse treino, vamos pensar nessa densidade, como se eu estivesse sustentando no ar esse movimento. A partir disso, vamos pensar um pouquinho na ondulação dos braços mais básica possível. Quando a gente faz uma ondulação de braços, a gente tem alguns macetes que podem ajudar nesse efeito de onda, nesse efeito ondulatório. O principal desses macetes é o de sempre manter uma curva, né, um triângulo talvez, no seu cotovelo. Então eu faço um triângulo para baixo e um triângulo para cima, ou uma curva para baixo e uma curva para cima. E também nos meus punhos, para cima e para baixo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre punhos e mãos, mas por enquanto eu posso pensar nisso. Sempre em trocar dessa posição para essa, dessa para essa. Eu tô treinando aqui no baixinho, né? Tô mantendo as minhas mãos baixas, meus braços baixos, mas eu posso fazer isso também um pouco mais alto. E entendendo como que funcionam aqui essas curvas no meu braço, ok? Vamos pensar então na ondulação um pouquinho mais completa, mas lembrando que a gente vai fazer o básico hoje, ok? Vamos começar com o braço esquerdo. A gente vai pensar, manter os braços na linha, tá? Vou fazer só com o esquerdo agora. Mantenha o seu braço alinhado. A gente vai fazer, o ombro vai subir um pouquinho, só um pouquinho, e vai voltar para o lugar dele. O ombro sobe um pouco e volta para o lugar. Ele não gira, ele não rotaciona. Essa rotação acaba sendo um pouco natural, mas não é proposital. Eu até posso, se eu quiser, fazer uma ondulação de braços rodando o ombro, mas não é bom que você se vicie nisso. É ideal que a gente consiga fazer das duas formas. Então eu vou subir um pouquinho o meu ombro e vou relaxar o ombro, ele vai voltar para o lugar dele. Depois que eu subo o ombro, enquanto meu ombro relaxa, o meu cotovelo sobe. Então volta tudo. Ombro sobe, ombro relaxa, cotovelo sobe. Soltou, ombro, cotovelo. Vou descer o meu cotovelo e o meu punho vai subir. De uma forma grossa, é isso aqui que vai acontecer. Deixa a axila respirar. Então, volta tudo. Ombro, relaxa o ombro, cotovelo sobe, cotovelo desce, punho, sobe. E aí eu relaxo tudo. Vamos fazer do lado direito agora. Vamos fazer do lado direito então. Ombro sobe e relaxa. Ombro sobe e relaxa. Ele não sobe muito, ele sobe um pouquinho.
Então, com o braço na posição, ombro sobe, relaxa. Ombro sobe, cotovelo sobe enquanto o ombro relaxa. Relaxa o braço e volta. Ombro, cotovelo. Punho sobe enquanto o cotovelo desce. E relaxa. Ombro, cotovelo, punho, relaxa. Ombro, cotovelo, punho, relaxa. Vamos fazer com as duas mãos, com os dois braços. Ombro, cotovelo, punho, relaxa. Ombro, cotovelo, punho. E 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e. A gente consegue adicionar ainda uma ondulação com a mão, que nós veremos já já. E aí esse movimento ganha um pouco mais de sinuosidade, um pouco mais de detalhe. Antes disso, vamos só fazer algumas vezes aqui esse movimento, como se fosse uma asa, talvez. Então eu posso fazer ele mais aqui no meio, posso fazer ele descendo e subindo, descendo e subindo. Posso subir um pouco mais, sempre pensando ombro, cotovelo, punho, mão, ombro, cotovelo, punho, mão. Uma parte fundamental da minha ondulação é o meu punho. Por quê? A gente às vezes movimenta o punho, mas na verdade a gente está movimentando a mão. Então, ó, vamos pensar, estou nessa linha aqui, e aí eu falo para você, movimenta o punho, talvez você faça isso. Não é que esteja de todo errado, a gente está usando o punho para fazer isso. Mas o que a gente quer na dança é movimentar o punho. É o meu punho que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não a mão que sobe e desce. O punho subir e descer, por si só, já dá um efeito ondulatório. Então a gente precisa treinar, não é um movimento simples, é um movimento que exige força, mas treinar o punho é fundamental. Eu tenho um exercício para você, você pode fazer esse exercício assim, como eu vou explicar agora, ou você pode fazer numa superfície plana, como uma mesa. O que a gente vai fazer? Para a gente ganhar dissociação suficiente para fazer essas ondas, tanto para dentro quanto para fora, e movimentar os nossos dedos, a gente antes precisa ganhar destreza nessa movimentação aqui, a partir de alguns exercícios. Então, vou explicar ele para vocês. Vai juntar os cotovelos e as palmas das mãos, ok? E a gente vai fazer... Deixar a palma da mão bem grudadinha, a gente vai fazer dedos. Então, eu vou fazer como se fosse uma bolinha aqui nos meus dedos, vejam. Dedos, dedos, dedos. Deixa a palma da mão grudadinha, antebraço grudadinho. Dedos, dedos, dedos. Vou agora passar para mão. Então, eu vou fazer como se fosse um losango aqui, um balãozinho. Mão, 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 mão. E agora eu vou movimentar o punho. Deixa a palma da mão grudadinha, na verdade, os dedos das mãos grudadinhos, e vou tirar o punho. Afasto. Punho, 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 punho. Relaxa. A gente vai fazer então dedos, mãos e punhos. Vamos lá. Dedo, mão, punho. Dedo, mão, punho. E evolui. Dedo, mão, punho. E dedo, mão, punho. E dedo, mão, punho. Como eu falei, você também pode fazer numa superfície plana. Então, você bota o braço lá numa mesa e faz. Dedo, 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 mão, 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 punho, punho, punho. Isso vai criar
essa consciência. A gente também pode fazer um outro exercício para melhorar essa consciência, que é ondular dessa forma. Algumas pessoas não têm tanta facilidade para fazer essa ondulação, mas isso ajuda a ir soltando as tensões, soltando os dedos. Uma outra movimentação que se complementa a essa ondulação da mão é a rotação do punho. Eu chamo essas rotações do punho de floreios, que é mais um nome que eu pego emprestado do estilo tribal. Vamos pensar então nessa rotação da maneira mais bruta. A gente vai fazer com os punhos cerrados. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, eu estou aqui com os meus dedos fechados, certo? Punho cerrado. E aí eu vou pensar em fazer essa movimentação aqui. Girar o punho, girar um punho para o lado e girar o punho para o outro. Veja, giro o punho para um lado, giro o punho para o outro. Acontece que, lembra que eu falei que os movimentos ficam mais intensos e mais bonitos se a gente se movimenta pelo punho? Um outro exercício, inclusive, que a gente pode fazer é colocar a mão numa superfície como uma parede, alguma coisa que seja retinha, e fazer essa movimentação aqui, ó. Punho para cima e para baixo, para um lado e para o outro, fazendo um círculo. Isso também ajuda muito. Voltando ao nosso floreio. A gente vai fazer esse círculo com o punho, mas a gente vai pensar em fazer esse círculo com o punho. Então, ao invés de movimentar a mão, eu vou movimentar o punho. De um lado e do outro. Vamos fazer aqui. Então, ao invés de movimentar a mão, movimento o punho. O punho é que faz, não a mão, o punho é que faz esse círculo de um lado e do outro. Quando a gente junta essa movimentação do punho com os dedos abertos e essa movimentação da ondulação que a gente vai conquistando devagarzinho, pensando em punho, mão e dedos, punho, mão e dedos. A gente tem esse movimento que é bem característico da dança do ventre. Então, eu rotaciono o punho e termino com uma ondulação da minha mão. Tanto de dentro para fora, dentro para fora, dentro para fora, quanto de fora para dentro, de fora para dentro. Existe um exercício que é até um pouco eficaz, vou mostrar para vocês agora, mas ele não deve servir como parâmetro para você fazer todo o movimento, tá? Ele é só para você entender a dinâmica do punho. Eu estou aqui com uma superfície, pode ser uma mesa, e um copinho ou tigelinha que seja pequeno, que você consiga segurar com a mão, principalmente com esses dedos aqui do centro, certo? A gente vai pensar então em pegar esse copinho e aí a gente vai girar o copinho, pensando em girar o punho, como se você fosse derramar o que tem nesse copo. Deixa o copo aqui e aí a gente só gira a mão e repete o movimento. Copinho, girou e girou. Perceba como o punho se movimenta.
Se a gente inverte esse movimento, a gente tem o outro floreio. Então, eu pego e derramo o conteúdo. Esse exercício pode ser muito útil se você estiver tendo alguma dificuldade para entender essa movimentação do punho a partir dele mesmo e não a partir da palma da mão. Esse exercício do copinho, ele pode servir muito bem se você tiver dificuldade para compreender essa movimentação do punho que acontece por ele mesmo e não dependendo do que está acontecendo aqui na palma da sua mão. Então, aqui às vezes a gente sente um pouco de dificuldade em isolar o punho, né? A gente acaba fazendo isso aqui, movimentando a mão só. Mas a ideia é que a gente movimente o punho. E esse exercício do copinho pode dar uma dimensão para você do que acontece no seu punho nessa rotação. Feitos todos esses exercícios até agora, a gente já tem uma quantidade boa aí de coisas que a gente pode fazer e a gente vai improvisar durante uma musiquinha, pensando que a gente está fazendo esse movimento num pote de mel, numa super banheira de água. Então a gente movimenta a água, então tem uma densidade nos seus braços, tem um redondo, uma sinuosidade, uma maciez nessa movimentação. Lembrando que os braços, eles vão ganhando refinamento, eles vão ganhando limpeza na movimentação conforme a sua prática, conforme o seu treino. É preciso ser bastante consistente para ir ganhando essa destreza, para ir ganhando esse refinamento. Mas a partir dos movimentos que a gente fez hoje e dessa consciência de manter as suas escápulas no lugar, manter as suas costelas no lugar, deixar o seu abdômen acordado, massagear o seu corpo, percutir o corpo, tudo isso vai acordar o seu corpo, a sua musculatura, as suas estruturas ósseas para fazer um movimento bem executado e com bastante consciência, sem que isso te machuque. Então, vamos fazer esse exercício agora com essa consciência do que está acontecendo no movimento. Não só pense na técnica que a gente executou, que a gente aprendeu agora há pouco, mas em como a gente consegue fazer esse movimento estando consciente do que está acontecendo, consciente dos seus dedos se movimentando, da temperatura do corpo, de como está a sua respiração e do quão a gente consegue internalizar esses exercícios que a gente fez agora.
A gente vai fazer agora um pequeno alongamento para relaxar os nossos ombros, relaxar os nossos braços e poder aproveitar a prática sem se machucar. Então, a gente vai começar inspirando e elevando os nossos braços. Entrelaça os seus dedos das mãos e estende os seus cotovelos, levando os punhos lá para cima. Procura soltar os ombros aqui, afastá-los das orelhas. Respire profundamente. Soltando o ar, a gente vai empurrar duas paredes imaginárias com as palmas das mãos bem abertas. Então, empurra, 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 empurra. E dá uma chacoalhada aqui nos seus ombros. Dá uma chacoalhada aqui nas suas mãos, nos seus braços. E aí a gente vai pensar em trazer o braço lá para a lateral. Vou puxar aqui à frente, usar o meu outro braço, o meu outro antebraço, para alongar e vou olhar no lado oposto ao do meu braço. O braço está para a direita, eu olho para a esquerda, soltando os ombros. Lembre de crescer o espaço entre as vértebras. Alinhar suas costas. E vou fazer isso com o outro braço agora. Levo para frente. Puxei. Olho do lado oposto ao que eu puxo. E solto devagar. Procura relaxar. Gira os ombros algumas vezes para trás. E a gente vai movimentar o pescoço agora. Se for possível, tente sincronizar a sua respiração com o movimento. Então você solta o ar quando a cabeça está à frente. Inspira com a cabeça atrás. Inverte o sentido desse movimento. Mais uma vez, gira os ombros para trás. A gente vai inspirar aqui, elevar os nossos braços. Flexiona os joelhos e soltando o ar, a gente vai trazer o abdômen em direção às coxas. E vai levar a cabeça em direção ao chão. Deixa os seus joelhos flexionados, distribua bem o peso do seu corpo pelos seus pés, para não deixar o peso todo jogado lá no calcanhar. Se for possível, você vai levando o seu cóccix em direção ao teto e deixa a gravidade alongar suas costas e soltar os seus ombros, soltar o seu pescoço. Na próxima vez que soltar o ar, flexiona os seus joelhos mais uma vez. E a gente vai desenrolar a coluna, empurrando o chão com os pés. Cabeça é a última que chega. Solta os ombros. Solta a cabeça. A gente vai fazer uma inspiração bem profunda e soltar o ar pela boca, fazendo um suspiro bem barulhento. Então, inspira. Esse suspiro ajuda a relaxar o peito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido produtiva para você,
que você tenha aprendido algo novo, que você possa ter reciclado o seu conhecimento, reciclado a sua didática. Essa aula é para todos os níveis, sempre tem alguma coisinha ou outra que a gente pode aprender. Então, espero que ela tenha sido muito proveitosa para você e que você consiga extrair coisas muito boas dela. Me siga no Instagram, @marigaravello. Lá eu sempre posto algumas dicas, alguns textos, alguns posts e carrosséis informativos. Então me siga por lá para ficar por dentro do meu trabalho. Essa aula foi gravada especialmente para o edital 3 da Lei Aldir Blanc, na Prefeitura de Osasco. Eu espero que você tenha gostado. E qualquer coisa me escreva aqui nos comentários ou escreva nas minhas redes sociais como que você conseguiu fazer essa prática ou não, como que você se sentiu, se fez bem para você, se você aprendeu algo novo, conta pra mim. Espero vê-lo em breve ou vê-la em breve e até mais.